Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária na continuação da nossa série sobre a Fratelli Tutti. Hoje a gente vai falar sobre o 6º capítulo, Diálogo e Amizade Social. Como das outras vezes, eu vou ler a introduçãozinha do capítulo que dá o tom de toda a conversa que a gente vai ter aqui. Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar pontos de contato. Tudo isso se resume no verbo dialogar. Para nos encontrarmos e ajudarmos mutuamente, precisamos dialogar. Não é necessário dizer para que serve o diálogo. É suficiente pensar como seria o mundo sem o diálogo paciente de tantas pessoas generosas que mantiveram unidas famílias e comunidades. O diálogo perseverante e corajoso não é noticiado como as desavenças e os conflitos. Contudo, de forma discreta, mas além do que podemos notar, ajuda o mundo a viver melhor. Isso foi o número 198 da Fratelli Tutti. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre diálogo. E o Papa começa explicando pra gente o que não é o diálogo. Ele cita a fuga da realidade, ou seja, aquela pessoa que se coloca num lugar distante do que está acontecendo ali, se fecha no mundinho dela, digamos assim, e fala também sobre aqueles que enfrentam a realidade com violência. E aí ele separa isso em dois grupos. O que ele chama de indiferença egoísta e o que ele chama de protesto violento. E aí ele diz que nenhum desses dois se constituem como diálogo. Ele fala, inclusive, e bate bastante nesse ponto, das redes sociais. Ou seja, que nas redes sociais muitas vezes acontece o que ele chama de uma troca febril de opiniões nas redes sociais que não passam de monólogos em paralelo. O que ele quer dizer com isso? Duas pessoas ficam tagarelando, mas uma não ouve o que a outra tem a falar e continua naquela linha de raciocínio dela do começo ao fim. Quase sempre em tom muito alto, tom muito agressivo. E essas pessoas não fazem isso porque elas querem de fato dialogar. Elas estão querendo, na verdade, denegrir o próximo, humilhar o próximo. E não se abrir para um diálogo respeitoso, um diálogo aberto, saudável. Não. Quer simplesmente reduzir aquele outro, mostrar que o outro perdeu, que o outro está errado. Mas, por que isso não é diálogo? Porque o diálogo pressupõe o respeito ao ponto de vista do outro. Ou seja, é você olhar e aceitar que, embora o outro talvez tenha convicções ou interesses diferentes dos seus, esses são legítimos. A pessoa pode sim ver o mundo de uma forma diferente da sua. E, a partir da própria identidade dele, ou seja, identidade que é diferente da sua, vocês podem se aprofundar em algo, vocês podem construir algo, vocês podem expor o seu ponto de forma respeitosa, sempre de forma respeitosa. E, quando você entra nesse verdadeiro diálogo, você passa a entender o que o outro diz, o que o outro fala, a partir do ponto de vista dele. Não significa que você vai assumir esse ponto de vista do outro como uma convicção sua, mas significa que você vai estar aberto a pelo menos ouvir, falar, olha, para mim isso não funciona, para mim não vejo dessa forma, mas você vê, então ok, entendo, estou vendo, vejo que você age desse jeito e agora eu entendo o motivo, mesmo que não necessariamente eu concorde. E o Papa continua dizendo que a internet, ele inclusive diz que a internet pode ser um dom de Deus, pode ser uma coisa muito boa, porque ela pode sim abrir possibilidades de encontro, abrir um espaço de solidariedade, mas isso só acontece quando a gente fica o tempo todo vigilantes. Por quê? Senão, isso que poderia ser um espaço muito bom, passa a ser algo de negativo, começa a ser usado para explorar as fraquezas das pessoas, às vezes é até a sua própria fraqueza, passa a despertar e trazer o que há de pior nas pessoas, e não generosidade. Sendo assim, o Papa frisa, explica, termina de definir o que é diálogo. O diálogo é o caminho mais adequado para você reconhecer o que deve ser afirmado sempre, que deve ser respeitado a partir de um ponto de vista ao longo de toda a história. Ou seja, o diálogo não pode superar
coisas que talvez sejam consensos ocasionais. E o diálogo deve ser pautado por uma série de coisas. E isso eu acho muito importante o Papa trazer aqui. Ele fala que o diálogo deve ser pautado pela razão, por argumentos racionais, por perspectivas diversas, ou seja, a sua e a do outro, ou a dos outros, e por contribuições de vários pontos de vista. É interessante você ver como o Papa traz a razão aqui, porque muitas vezes alguns crentes, alguns cristãos entendem que a fé não dá espaço para a razão, quando na verdade é o contrário. A fé deve sempre estar complementada pela razão, um andando ao lado do outro. Mas, ao mesmo tempo, volto para o que eu acabei de falar, alguns valores são permanentes. Às vezes é difícil entender isso, reconhecer isso, mas olhando para esses valores permanentes, você consegue alcançar o que ele chama de uma estabilidade na ética social. E o que seria um valor permanente? Por exemplo, que a dignidade de todo ser humano e de cada ser humano é inalienável. Ou seja, independente da transformação cultural que acontece ao longo do tempo, independente do período histórico, se é hoje, se é há 500 anos, se é há 2000 anos, isso não muda. O ser humano sempre vai ter essa dignidade inalienável. E não é possível, não é aceitável que num ponto histórico, ou seja, no presente, alguém se sinta autorizado a negar essa convicção, a agir no sentido contrário à dignidade humana. Para complementar esse ponto, eu leio para vocês o número 215, que é, quiçá, o parágrafo mais importante desse capítulo. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Já várias vezes convidei a desenvolver uma cultura do encontro, que supere as dialéticas que colocam um contra o outro. É um estilo de vida que tende a formar aquele poliedro que tem muitas faces, muitos lados, mas todos compõem uma unidade rica de matrizes, porque o todo é superior à parte. O poliedro representa uma sociedade em que as diferenças convivem integrando-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente, embora isso envolva discussões e desconfianças. Na realidade, de todos se pode aprender alguma coisa. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Isso implica incluir as periferias. Quem vive nelas tem outro ponto de vista, vê aspectos da realidade que não se descobrem a partir dos centros de poder, onde se tomam as decisões mais determinantes. Ou seja, quando o Papa fala desse poliedro, que ele chama de poliedro, composto por pessoas muito diferentes, ou seja, incluindo o todo por meio dessa cultura do encontro, ele fala para a gente sair daquele ponto. Que ponto? O ponto que é o nosso umbigo. Ou seja, quando a gente se centra muito em nós, a gente acaba construindo verdades e se fecha nelas de tal forma que a gente bloqueia o diálogo. E a gente não permite ir ao outro, não se permite ir ao outro e não permite que o outro venha até nós. Daí a importância desse poliedro que o Papa fala aqui. E quando a gente fala de cultura do encontro, quando a gente pensa nessa cultura do encontro, o Papa diz que essa cultura, ela parte da paixão em encontrar-nos, ou seja, de fato ir até o outro, lançar pontes, projetar coisas, projetar, enfim, conversas, diálogos, projetos mesmo, que envolva a todos e não só a nós. E a partir dessa cultura do encontro, desses projetos que são sim trabalhosos, encontra-se a paz social. Mas ele próprio diz que é um caminho laborioso, é um caminho duro, difícil, longo de ser trilhado. E que seria mais fácil, por exemplo, conter as liberdades. Ou seja, impor algumas coisas, suprimir as diferenças e aí criar uma paz artificial ali. Mas, como a própria palavra diz, a paz artificial não é a paz verdadeira. É uma paz que com pouco tempo quebra, rui. Enquanto que, se segue-se o caminho da
do encontro, do lançar pontes, de unir essas realidades diferentes nesse poliedro, embora seja lento, embora seja difícil, a paz é real, a paz é sólida, porque aí todos estão incluídos, todos estão em consonância. Isso é fácil? Não é. O próprio Papa frisa isso bastante. Tem uma frase em específico que ele traz, uma sentença que ele traz, que é muito forte, muito impactante. Veja o que ele diz. Armemos os nossos filhos com as armas do diálogo. Ensinemo-lhes a boa batalha do encontro. Ou seja, não é armar com arma de fogo, mas sim com diálogo. Não é levá-los à batalha do um mata o outro, um passa por cima do outro. Mas é a batalha do encontro. Porque, veja, de fato é difícil. Não é fácil ir ao encontro, não é fácil permitir o encontro, principalmente com aquele que é diferente. É uma batalha, é um caminho duro, mas é um caminho que pode ser trilhado. E você só passa a trilhar quando você passa a dar ao outro o direito dele ser ele próprio. O direito dele ter as crenças dele e ser diferente. A gente tem que tomar muito cuidado com uma falsa tolerância. E o Papa fala para a gente sair dessa falsa tolerância e rumar a caminho do que ele chama de realismo dialogante. Ou seja, você é fiel a seus princípios, você quer continuar fiel aos seus princípios, mas exatamente por causa disso, você entende que o outro também tem esse direito de ser fiel aos princípios deles. Então, se você impõe os seus princípios ao outro, o que impede que ele imponha os princípios dele a você? É basicamente se colocar no lugar do próximo, ver o mundo aos olhos do próximo. E aí você passa a ter um autêntico reconhecimento do outro. Isso passa obrigatoriamente pelo amor. Por quê? É amando o próximo que você se coloca no lugar dele e vê que, por mais que você não necessariamente concorde com as ideias do outro, por mais que você não queira incorporar as ideias do outro e o agir do outro, o pensar do outro na sua vida, você consegue compreender as motivações e os interesses desse próximo. E aí você consegue, de fato, dialogar. O diálogo não é necessariamente que todos saiam fazendo a mesma coisa. A partir do diálogo, muitas vezes, e lógico, um diálogo saudável, né? Muitas vezes as pessoas vão sair com as convicções intocadas, mas elas não saem machucadas, elas não saem diminuídas, elas não saem humilhadas. Por quê? Você se abriu para ouvir o que o próximo tinha para falar e o próximo se permitiu te ouvir. Vocês conversam, vocês entendem um ponto do outro, e aí, aberto ao diálogo, você se abre também para pensar, olha, faz sentido isso que ele falou? Será que para a minha vida faria sentido? Talvez sim, talvez não. E aí cada um segue com as próprias convicções. Por fim, eu vou ler para vocês os números 223 e 224 que fecham esse capítulo. É uma leitura um pouquinho longa, mas eu considerei bastante importante. Lembrando que tem uma palavra em grego aqui, eu não falo grego, então talvez isso não saia perfeito. São Paulo designa um fruto do Espírito Santo com a palavra grega krestotes, que expressa um estado de ânimo, não áspero, rude, duro, mas benigno, suave, que sustenta e conforta. A pessoa que possui essa qualidade ajuda os outros, para que a sua existência seja mais suportável, sobretudo quando sobrecarregados com o peso dos seus problemas, urgências e angústias. É um modo de tratar os outros, que se manifesta de diferentes formas. Amabilidade no trato, cuidado para não magoar com as palavras ou os gestos, como tentativa de aliviar o peso dos outros. Supõe dizer palavras de incentivo, que reconfortam, fortalecem, consolam, estimulam, em vez de palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam. A amabilidade é uma libertação da crueldade que às vezes penetra nas relações humanas, da ansiedade que não nos deixa pensar nos outros, da urgência distraída que ignora que os outros também têm direito de ser felizes. Hoje, raramente se encontram tempo e energia disponíveis para tratar bem os outros, para dizer com licença, desculpe,
obrigado. Contudo, de vez em quando, verifica-se o milagre de uma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença. Esse esforço, vivido dia a dia, é capaz de criar aquela convivência sadia que vence as incompreensões e evita os conflitos. O exercício da amabilidade não é um detalhe insignificante, nem uma atitude superficial ou burguesa. Dado que pressupõe estima e respeito, quando se torna cultura em uma sociedade, transforma profundamente o estilo de vida, as relações sociais, o modo de debater e confrontar as ideias. Facilita a busca de consensos e abre caminhos onde a exasperação destrói todas as pontes. Então, acho extremamente importante o Papa trazer esse tema para o debate, para o diálogo. Até porque cada vez mais é difícil dialogar. Cada vez mais a gente vê esses dois extremos. Ou da pessoa que se fecha em si própria, fica alheia a tudo, ou da pessoa que entra num diálogo como se fosse um campo de combate, que entra para derrubar o próximo. Se torna cada vez mais difícil encontrar pessoas que estejam abertas a esse verdadeiro, esse valioso diálogo. Mas é isso que nós deveríamos buscar. É isso que nós, como católicos, como cristãos, ou como seres humanos mesmo, deveríamos estar abertos. Ou seja, ir até o outro, escutar o outro, tentar entender o ponto de vista do outro. Vai ser sempre igual ao seu? Não. Pode ser que seja diferente. Mas isso não te dá o direito de denegri-lo, de ir contra a dignidade inalienável que ele tem. Eu acho que isso é algo que a gente precisa pensar, mas mais do que isso, algo que a gente precisa colocar em prática na nossa vida. Por hoje é isso, pessoal. Na semana que vem a gente está aqui de novo para falar sobre o 7º capítulo da Fratelli Tutti. Até lá!